Amigos e minhas amigas, quem fala aqui mais uma vez é o engenheiro José Manuel. Olha, subi um vídeo há alguns dias em que a gente fala do transporte de cargas e especialmente o transporte de commodities do Brasil. Quais são as implicações disso para a economia brasileira e para a política do nosso país também? Só exportar, só transportando commodities ou também trabalhar com cargas gerais? Hoje eu vou explicar para vocês a diferença disso. Mas antes, eu quero pedir a vocês que se inscrevam no nosso canal de YouTube. Ativem o sininho, participem, escrevam, deem sugestões e façam as suas críticas também, por favor. Hoje eu quero falar sobre commodities. Um Brasil colônia, e o Brasil foi colônia durante muito tempo, só trabalhava com o que se produzia no campo. Era o café, num certo momento, foi o açúcar, no outro momento, e tantas outras culturas que a gente pode aqui dizer, algodão e tudo mais. O que o Brasil está fazendo hoje quando eu digo que exporta commodities pelos portos? Está exatamente mantendo-se como uma colônia, só que uma colônia do século XXI. A gente está usando ferrovia, e mal usando, inclusive, mas utilizando o pouco que utilizamos de ferrovias para levar para os portos a exportação de commodities, soja, milho, açúcar e minério de ferro, deixando de lado cargas gerais. O que são cargas gerais? São todas as outras cargas. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Você acha que a tua geladeira, o seu fogão aí em casa, a sua televisão, o seu computador chegaram na sua residência através de ferrovias? Não! Chegaram em cima de pneus, porque a concentração do transporte no Brasil é extremamente favorável ao transporte em cima de pneus. O Brasil é rodoviarista e nós precisamos reequilibrar o que chamamos de matriz de transportes. O Brasil hoje transporta só para Porto, só para vocês terem ideia, apenas 5% de tudo que leva para o porto em cima de trem, mesmo só levando commodities. O resto vai tudo em cima de caminhões. Por isso que a gente vê o congestionamento quando tem a super safra, por exemplo, na região do Porto de Santos. Tanto do lado da margem esquerda, em Guarujá, quanto do lado da margem direita, você vê uma explosão de movimento que não comporta o espaço existente. Por que se chama commodity? Commodity é exatamente o que tem a negociação em bolsa no mundo inteiro. Uma negociação exatamente do grão do café, né? Ou da soja, ou do milho, ou do açúcar, ou do minério do ferro. É esse. Agora, o que é uma carga geral? É um material já produzido pela indústria e que tem o que nós chamamos de valor agregado. Isso a gente não está transportando para os grandes centros de consumo do país. Nós precisamos ter ferrovias, não só levando as chamadas commodities para os portos, mas também levando para o que se produz no Brasil para os mercados consumidores, no sul, sudeste, no norte, nordeste. É assim que deve funcionar um país continental como o nosso. E não é isso que a gente está vendo. A gente não organizou o transporte de uma maneira inteligente e que se construa a integração entre os diversos modais. O rodoviarismo pode continuar existindo, mas não na proporção que existe. O transporte em cima de pneus é bem-vindo. A gente não quer demonizar o transporte em cima de pneus. Não vamos acabar com a atividade do caminhoneiro, do motorista de caminhão. Não é nada disso. Mas não tem o menor cabimento fazer ele sair lá de Mato Grosso e vir até o Porto de Santos depois de 1.100 quilômetros para transportar soja. Não tem cabimento, você tem que usar a hidrovia, a ferrovia e ali um transporte em distância menor para sair da fazenda e chegar até um centro de concentração de carga e depois aqui um centro de distribuição de carga. Você vai ter de novo a utilização do caminhão, do caminhoneiro. Nós precisamos fazer isso de forma racional. O Brasil precisa olhar de cima, de maneira panorâmica, como é que integra de vez o transporte de forma responsável. Isso sem falar no que importa do ponto de vista ambiental. O Brasil é um grande
emissor de gases de efeito estufa, que ajudam a acontecer o chamado fenômeno do aquecimento global, que é em escala planetária. Mas nós não temos só desmatamento da Amazônia, desmatamento de vários biomas, nós temos também um transporte burro de cargas e de pessoas. Eu também quero dizer aqui do transporte de passageiros. O Brasil colocou de lado, não é só transformar o transporte de cargas em transporte não apenas de commodities, mas também de cargas gerais, como eu disse aqui, mas é preciso também incluir o transporte de passageiros. O Brasil é continental e nós precisamos integrar o transporte de trilhos às pessoas em distâncias não apenas curtíssimas, como existem nos metrôs das grandes capitais, mas para percursos maiores, não apenas entre São Paulo e Campinas, como se fala hoje em dia, que é o chamado trem intercidades. Isso é muito bom, mas é muito pouco. E não é só Campinas, é preciso integrar Santos, Jundiaí, Piracicaba, Ribeirão Preto, Araçatuba, São José do Rio Preto e tantas outras cidades. Nós precisamos também integrar São Paulo ao Rio de Janeiro através de trilhos. Uma das primeiras providências que a turma que transporta minério de ferro fez foi fechar o chamado trem de prata, que ligava São Paulo ao Rio de Janeiro e muita gente viajava com conforto entre essas duas cidades. Isso é uma vergonha mundial. Só o Brasil faz isso. Nós não temos o transporte de passageiros e é preciso que a gente planeje e organize o transporte de passageiros, convivendo de forma integrada, pacífica e ordeira com o transporte de cargas.